Muitas notícias no mercado da bola. Marcos Braz pode estar de saída do Remo. Thiago Silva realmente meteu o pé do Fluminense. Tite, o novo técnico do Cruzeiro. E agora, o Inter vai contratar quem? Vamos falar de técnico no esporte, contratações do Atlético Paranaense, do Botafogo, do Fluminense. Muitas notícias no mercado, torcedorismo agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo e hoje é o Mercado da Bola cantando para atualizar você. Muitas coisas pra gente falar de Fluminense, Botafogo, Remo, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Internacional, Esporte, até Flamengo a gente vai falar aqui nesse vídeo também, então se inscreve no canal, todo dia a gente atualiza as movimentações mais importantes do mercado do futebol brasileiro para 2026, tá? Então não deixa de se inscrever, estamos com quase 109 mil inscritos, é muito importante. Thiago Silva realmente meteu o pé do Fluminense, uma punhalada nas costas da torcida do Fluminense, tá? Se você quer saber, Thiago Silva foi realmente assim, saiu numa derrota sem se despedir do clube, da torcida, enfim. E não vai ser pra se aposentar não, tá? Ele não deve se aposentar após sair do Fluminense, ele que tem contrato com o Fluminense até o meio de 2026, vai largar o contrato no meio. Thiago Silva que falava assim, na hora de voltar pro Fluminense, Thiago Silva falava assim: não, eu não largo contratos no meio, não posso sair do Chelsea, não largo contratos no meio. Tá aí, ó, larga o contrato no meio do Fluminense, vai voltar pra Europa, ele quer ficar próximo dos filhos. O motivo, eu acho um bom motivo, tá? Consigo respeitar isso. O cara tá com saudade da família, saudade da mulher, dos filhos que estão morando em Londres, mas seja direto com a torcida do Fluminense, tá? Ele honrou a camisa enquanto ele esteve no Fluminense, isso também não posso falar. O cara jogou muito, se doou bastante, jogou machucado, jogou mais do que deveria com 41 anos, mas sai pela porta dos fundos, na minha opinião. Então, Thiago Silva vai meter o pé do Fluminense e deve fechar com algum clube da Europa, seja ali um clube de segundo escalão da Inglaterra, que jogue a Premier League, ele tem mercado lá, ou em algum outro país ali próximo. Ele já recebeu sondagens do Milan, tá? Com a saída do Thiago Silva, o Fluminense mira muito no Nino, capitão do título da Libertadores, mas o Zenit já botou um preço no Nino, tá? 10 milhões de euros para negociar o Nino. Nino que já tem interesse do Cruzeiro, do Palmeiras e do Vasco, além do Fluminense. Então o Fluminense ganha aí um concorrente muito pesado, que no caso é o Palmeiras, né? Abel Ferreira pediu Nino no Palmeiras. Fluminense pretende ir ao mercado para contratar pelo menos 2 zagueiros. Manuel e Thiago Silva saíram. Com a eliminação, o Fluminense começa a pensar. E o GE apurou a ideia da diretoria de contratar 2 zagueiros para suprir as saídas de Manuel e Thiago Silva. Nino foi visto no Rio de Janeiro jogando futebol e usando a camisa do Fluminense na última semana. E cara, a situação do Nino, eu já falei algumas vezes aqui no canal, o Nino está com problemas familiares, tá? Ele quer voltar para o Brasil por conta de problemas familiares e qualquer clube que pagar a multa, o Nino vai, tá? Aqui no Brasil, verdade é essa. Ele prioriza o Fluminense na dividida ali, meu irmão. Ele vai pro Fluminense. Se o Fluminense pagar, o Palmeiras pagar e na hora dele escolher entre um e outro, ele vai pro Fluminense. Porém, se o Fluminense não pagar e o Palmeiras pagar, ele vai pro Palmeiras e assim para qualquer outro time, porque o Nino precisa voltar pro Brasil. Ele está com problemas familiares, tá? O Fluminense, né? Segundo essa matéria aqui do Globoesporte.com, assinada por Giba Pérez, Gustavo Garcia e Marcelo Neves, né? O Fluminense está de olho aí em pelo menos 5 reforços para a temporada 2026, sendo 2 zagueiros. E assim, é inacreditável que o Fluminense esteja pensando em contratar volantes, tá? Tem volantes sendo falados aí no Fluminense. O primeiro nome que deveria ser especulado é de um centroavante, mas assim, um camisa 9 craque, tá? O Fluminense precisa de 2 camisas 9, pelo menos, para a temporada do ano que vem. Então, se o Fluminense está pensando em 5 reforços, meu irmão, onde é que tá um lateral esquerdo reserva? O Fluminense precisa, na verdade, precisa de um titular, né? Que o René tem que ser o reserva. Mas onde está um lateral esquerdo? Onde está ali? São 2 zagueiros realmente. Volante não precisa, só se for sair alguém. Meia também não precisa. Mas precisa de pelo menos um ponta titular pro Serna ser o reserva, porque o Keno não dá mais. E 2 centroavantes. Já falei 7 reforços, né? Fluminense, a ideia é economizar dinheiro. O Fluminense está com muito dinheiro em caixa, mas a ideia é economizar para poder pagar dívidas, para aí sim se transformar em SAF com uma dívida menor e receber mais dinheiro pela venda da SAF. Então o Fluminense ano que vem, mesmo sendo ano de Libertadores, vai fazer uma janela mais fraca, segundo aí fontes do Globoesporte.com, beleza?
O Santos está reformulando seu elenco, tá? Para abrir espaço para Gabigol, meu camarada. Gabigol está de saída do Cruzeiro. A gente sabe, né? Se desgastou muito no Cruzeiro, foi reserva a temporada inteira, tem um dos maiores salários do Cruzeiro. O Cruzeiro quer se desfazer do Gabigol. O Gabigol perdeu o pênalti que eliminou o Cruzeiro na Copa do Brasil. E, além do mais, o Cruzeiro contratou Tite, que tem desavenças com o Gabigol. O Gabigol saiu do Flamengo muito porque o Tite botou ele no banco e não deixava ele jogar. E o Santos, que é onde o Gabigol foi revelado, está se movimentando para abrir espaço para Gabigol, tá? Diretoria do Santos precisa aliviar a folha para investir em contratações. Santos prepara uma série de mudanças no seu elenco para tentar aliviar a folha e preparar para receber novos jogadores, principalmente Gabigol. Peixe pretende abrir mão de nomes como centroavante Tiquinho Soares antes de tentar o retorno do menino da Vila. Tiquinho recebe um salário bastante alto, tá? Então, o lateral direito Mike e o atacante argelino Brahimi são outros que o clube pretende colocar no mercado, tá? A dupla não foi bem na atual temporada e tem um custo mensal alto. As saídas serão fundamentais para que o clube consiga absorver as contratações de Gabigol e outros que virão por aí, né? Tiquinho encabeça essa lista, ele recebe próximo de R$1 milhão. Curitiba e Botafogo já demonstraram interesse. Do Mike é diferente. O lateral demorou a aceitar o contrato com o Peixe neste ano, mas topou depois de uma boa compensação salarial e está satisfeito no grupo. Porém, com atuações abaixo do esperado, né? Então a situação do Mike é diferente. A situação do Brahimi Bilal é mais bizarra, né? O cara foi contratado e atuou apenas 20 minutos na Série A. Foi bizarra essa contratação, custo alto. E o Santos está aí se movimentando para renovar o seu elenco. Mas antes de trazer o Gabigol, precisa abrir espaço. O Cruzeiro quer se desfazer do Gabigol, como eu já falei. Ele tem contrato longo, recebe um salário altíssimo, é o maior salário do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa, né, arrumar uma forma de despejar Gabigol, tá? Nem que seja emprestando para o Santos, pagando parte do salário. Então, o Gabigol deve sair do Cruzeiro e o principal time na busca pelo Gabigol é o Santos, tá? No caso do Remo, Marcos Braz está desgastado internamente no Remo. Marcos Braz, que foi um dos responsáveis pelo acesso do Remo, né? Ex-dirigente do Flamengo, bastante conhecido, é o executivo de futebol do Remo. E o Remo, segundo informações aqui de Luiz Eduardo Porto, no site Antenados no Futebol, o Remo cogita não renovar o contrato com o dirigente após negativas no mercado. O Remo, que está muito atrasado no mercado, ainda não contratou seu treinador para 2026, tá? O Remo tá com dificuldade de fechar com esse treinador. O quanto antes é melhor, até porque o Remo nisso tá fazendo certo, né? Tá esperando contratar o treinador para aí depois sim ir buscar os seus nomes de jogadores no mercado, né? Não adianta nada você contratar um monte de jogador que seu treinador não vai usar. Então, o Remo tá esperando fechar com o técnico para depois ir atrás do seu treinador. Mas Marcos Braz, que é o cara que tá encabeçando essas negociações, está desgastado no Remo, tá? Então, Remo segue em busca de um treinador e o presidente Tonhão definiu um prazo e espera anunciar o novo comandante ainda nessa semana. Ele disse até segunda-feira, hoje já é terça, e esse nome ainda não foi, tá? Dos nomes cotados para assumir o rei da Amazônia, o argentino Martim Palermo confirmou o interesse do Remo, mas não recebeu proposta, inclusive já tem até uma negativa do Palermo. O desgaste de Marcos Braz pode tirá-lo do Remo, tá? De acordo com a informação trazida por Lucas Rossafa, jornalista, quem trouxe a primeira informação, Marcos Braz tem sofrido um grande desgaste interno no Remo, com negativas no mercado. Diante desse cenário, o clube cogita não renovar o contrato que vai até o final do ano, tá? Olha aqui, ó, o que disse o Lucas, o jornalista. Remo cogita não renovar o contrato com Braz para a próxima temporada. Em meio a negativas no mercado para repor saída de Guto, Leão se divide sobre permanência de executivo. Cartola possui vínculo até o fim de 2025. Desgaste interno de Braz no Baianão pode ser fatal para o encerramento do ciclo em Belém, mesmo com acesso conquistado na Série B. Enquanto negocia com Eduardo Batista, técnico do Criciúma, o clube paraense também estuda eventual troca no departamento de futebol. O Rossafa também acrescenta que a relação de Braz e o presidente Tonhão não é das melhores. Tudo indica que o ex-dirigente do Flamengo possa encerrar seu ciclo no futebol paraense e ficar livre no mercado. O que eu acho sobre essa notícia, cara? Eu acho que talvez, né? Não tô aqui para também julgar a fonte do Lucas ou para julgar. Com certeza o Lucas tem uma fonte que trouxe isso para ele, tá? Mas eu acredito que isso seja mais uma pressão interna, tá? Para que o Braz mostre resultados, porque realmente não tá legal esse tempo todo sem técnico, né? A Série B terminou no fim de novembro, né? Então já temos aí quase 20 dias, né? Mais de 20 dias do final da Série B e o Remo ainda não definiu seu treinador
para a temporada de 2026. Está bastante atrasado no planejamento nesse sentido. E é óbvio que ali o presidente começa a cobrar os seus comandados, né? No caso, o Braz é um comandado do presidente Tonhão. Então tem que ser cobrado, ele precisa mostrar resultados. E se o Remo não conseguir um treinador até o fim dessa semana, acho que o Marcos Braz pode até rodar. Mas acho improvável, cara. O Marcos Braz tem um jogo no mercado muito importante pro Remo disputar a Série A. Então, o orçamento do Remo não é dos maiores, não dá para fazer milagre também. E acredito que o Marcos Braz deve permanecer no Remo e continuar o planejamento, até porque demitir o Marcos Braz agora seria atrasar ainda mais o planejamento, né? Não faz sentido você começar a planejar com um executivo de futebol essa temporada de 2026 e no meio do planejamento você demitir ele. Isso aí não faz sentido nenhum. Já seria um começo do Remo metendo os pés pelas mãos numa Série A. Você monta um planejamento com um executivo. Na hora de executar o planejamento, você muda o executivo, você vai ter que replanejar tudo e a Série A já batendo na porta, vai começar daqui a um mês. Então, não acho que seria muito interessante demitir o Marcos Braz agora. Acredito que ele permaneça no Remo, não tem informações nenhuma, isso é mais uma análise mesmo, tá? De qualquer forma, o Remo anunciou oficialmente a renovação de Marcelo Rangel até o final de 2026, então o ídolo goleiraço, um dos melhores goleiros da Série B, Marcelo Rangel, está de contrato renovado até o final de 2026. E sobre o Aleph Manga, o Tonhão falou que não tem nada fechado não, hein? Olha o que ele falou, o Aleph Manga foi noticiado, mas ainda não anunciei contrato com ele. Está avançado, só depende de ajuste, mas o clube não anunciou porque ainda não está concretizada a negociação. Tá? Então o Aleph Manga, que já se anunciou, ainda não tá certo com o Remo não. Eu vou falar a verdade pra vocês, não acho uma boa contratação nesse momento, tá? Não acho uma boa contratação, acho que o Remo pode conseguir coisas melhores no mercado. No Cruzeiro, Tite é o novo técnico do Cruzeiro, ex-treinador da seleção, última passagem pelo Flamengo, fechou com o Cruzeiro. Cruzeiro ganhou aí a concorrência do Internacional e eles, clube e representantes, acertaram os últimos detalhes na manhã de terça-feira. Os termos do contrato foram definidos na reunião no Rio e o vínculo tem duração até o final de 2026, então 1 ano de contrato, tá? Tite chegou a Belo Horizonte hoje de manhã, terça-feira, viajou de jatinho de Pedro Lourenço, olha o Pedro Lourenço aí já cortejando o seu novo treinador e deve ser apresentado ainda hoje, talvez na hora que você esteja vendo esse vídeo ele já tenha sido apresentado. Tite, com 64 anos, não trabalha há mais de 1 ano, quando saiu do Flamengo em setembro de 2024, será a segunda passagem do treinador pelo futebol mineiro. Ele já treinou o Atlético em 2005, no ano do rebaixamento do Atlético, tá? O Tite treinou o Atlético no ano do rebaixamento do Galo, tá? Então, vamos ver. Cara, eu acho que é um pouco de é um treinador muito bom, mas muda completamente a forma do Cruzeiro jogar, tá? Muda completamente, porque com o Leonardo Jardim o clube tinha uma veia ofensiva e o Tite não tem. Ah, mas na seleção, cara, na seleção brasileira ele tinha os melhores jogadores do mundo pra convocar. No Cruzeiro ele vai ter um bom elenco com certeza, mas não vai poder escolher a dedo quem ele quiser. A gente viu isso no Flamengo. No Flamengo já tinha um clube também com muito dinheiro e não jogava um futebol ofensivo, vamos falar a verdade? Não jogava. Tite, não vou falar que é um técnico retranqueiro, mas não é um técnico tão ofensivo quanto o Leonardo Jardim. Então o Cruzeiro muda a sua forma de ver futebol, né? Faz um rompimento ali de um futebol ofensivo para um futebol um pouco mais pragmático. Mas eu gosto da contratação do Tite, tá? É um dos melhores treinadores que tinha no mercado. O Cruzeiro foi lá e agiu rapidamente no mercado, tá? Já no Inter, o Internacional, que estava procurando o Tite, perdeu essa batalha pro Cruzeiro, está avaliando Eduardo Domingues, campeão argentino pelo Estudiantes, cara. E eu já digo pra vocês, cara, que, meu irmão, eu já acho um erro, tá? A gente viu o Grêmio cometer esse erro no início desse ano de 2025, contratar o técnico do Vélez e deu muito errado, né? Treinador que não tá acostumado no futebol brasileiro, pode dar certo? Lógico que pode. Jorge Jesus chegou aqui, foi bem. Palermo chegou aqui, foi bem. Tem diversas. O Abel Ferreira chegou aqui, foi bem. Tem diversos exemplos aí de que deram certo, mas a maior parte não deu certo, né? Então, o Internacional está com Eduardo Domingues, que acabou de se sagrar campeão em cima do Racing pelo Estudiantes no Campeonato Argentino, classificou Estudiantes para a Libertadores. Segundo apurou o GE, a situação já era considerada difícil em relação ao Tite, né? Então, no fim da última semana, o Inter havia iniciado contatos para viabilizar a contratação de Tite, mas não conseguiu. O interesse em Domingues não é de hoje. O técnico esteve no radar na temporada de 2022, pouco depois de conquistar a Copa da Liga Argentina pelo Colón. Na época, o Inter contratou o Cacique Medina, que durou menos de 4 meses
no cargo. Esse aqui é o camarada aqui, ó, o Eduardo Domingues, treinador argentino, também vive uma indefinição. O contrato com Estudiantes termina em 2025 e ainda não houve movimentação para renovar esse vínculo, então ele tá meio que livre no mercado, tá? A verdade é essa. Então ele tá ali num momento de transição. Também ainda tem o Odair Hellmann, que está empregado no Atlético Paranaense, mas é difícil que ele saia do Atlético, e o Inter também está bastante atrasado já no seu planejamento para 2026, ainda está sem treinador, tá? No esporte, a eleição foi concretizada. Matheus Soto, o maior, foi eleito presidente do esporte e já disse que está palavrado com o Léo Condé, ex-Ceará e Vitória, para jogar a Série B. O esporte que foi rebaixado, fez uma das piores campanhas da história da Série A, precisa se reestruturar, já elegeu um novo presidente e agora o Matheus tá dizendo aí que a expectativa é que o Léo Condé feche com o Sport. Uma excelente contratação, na minha opinião, tá? Uma excelente contratação. E ainda vem o Júlio Rondinelli, que seria para ser executivo de futebol. Então o Sport mudando aí seu departamento. O que disse o novo presidente? Não está tudo certo ainda, mas eu diria que a gente tem um bom caminho andado com eles. Mas faltam alguns detalhes que só poderiam ser tomados quando terminasse a eleição. Mas a gente agora vai para cima e vamos tentar fechar o mais rápido possível, tanto com o executivo, o Rondinelli, quanto com o treinador, o Léo Condé. 47 anos, foi muito bem nas últimas... Apesar de ter sido rebaixado com o Ceará, fez uma reta final muito ruim, mas fez um ano muito bom. No Vitória ele foi bem também, né? Foi campeão da Série B com o Vitória. Então, acredito que seja uma excelente contratação para o Sport em 2026. No Flamengo, Alan e Vinha foram cortados do Intercontinental. E isso, segundo Letícia Marques, indica que eles podem estar de saída do Flamengo e livres no mercado. Vinha, para mim, um excelente nome para qualquer time que esteja à procura de um lateral esquerdo. Alan, um bom volante também. Os dois são muito caros, né? Mas o Flamengo está aí com eles provavelmente sendo negociados, né? Então, ó, isso quer dizer que Alan e Vinha serão negociados? Não necessariamente, mas indica que a dupla não é a prioridade do treinador Felipe Luiz. Então, acredita-se internamente que Vinha precisa de mais tempo para atingir um nível físico. Ele que passou por lesões, né, muito graves. Não teve algumas temporadas muito ruins no Flamengo por conta das lesões. Alan também teve muita lesão, e o setor do meio campo tem o Jorginho, tem o Saul. Então, pode ser que o Flamengo, para renovar um pouco o seu elenco, bote esses dois jogadores no mercado, tá? Então, Alan e Vinha, mercado da bola, fiquem atentos, seriam boas contratações. Atlético Paranaense focando em fechar com seus volantes antes de ir em busca de outros jogadores, tá? O mercado da bola tá muito insosso, né? Tá muito devagar nos últimos meses, né? Então a ideia do Atlético Paranaense é trazer 3 volantes a pedido de Odair Hellmann, tá? Então a função é prioridade para reforçar o elenco. Há tratativas com Juan Portilla, com o Jadson, que tá praticamente certo já se despediu do Juventude, o Portilla, o Andrés Cubas do Vancouver. E, cara, o Atlético só depois de fechar com seus volantes vai atrás de outros jogadores, cara. Vou te falar, eu acho que o Atlético precisava estar um pouco mais ativo no mercado, tá? Eu sei que tá difícil de fechar essas contratações, mas eu acho que... Mas não é só o Atlético não, você tá vendo aqui nesse vídeo, né? A maior parte dos times está atrasada, né? Então, o Atlético aí já com vários nomes engatilhados, mas ninguém fechado ainda. No Botafogo, Arthur deve ser negociado com o Qatar, disse o repórter, tá? Então, Marcelo Braga, repórter do GE, disse que Arthur está inclusive em uma primeira lista de pedida pelo São Paulo na negociação que acontece entre... Ali, o Botafogo tá tentando trocar o Ferrarese e o Pablo Maia por alguns jogadores. O São Paulo tem interesse no Arthur. Ó, primeira lista tinha Joaquim Correia e Arthur. Só que o Botafogo deve fazer um negócio. O Botafogo deve muito dinheiro pro Arthur e é uma possibilidade dele ir pro Qatar nessa janela, fazendo um negócio que fique bom para todo mundo, para zerar esses valores devidos. Então, o Arthur saiu da lista da negociação com o São Paulo, tá? Botafogo que pagou 10 milhões de euros nessa temporada para contratar o Arthur. Ele veste a camisa 7, que é a principal do Botafogo. Chegou ali para suprir a venda de Luiz Henrique, né, o cara que seria o substituto, mas não foi bem. O Botafogo chegou a recusar uma proposta de 15 milhões de euros do Spartak Moscou no meio do ano. O Arthur, que não foi bem no Botafogo, né, marcou 8 gols e deu 5 assistências, bem abaixo da expectativa. Os números são até razoáveis para um ponta, mas abaixo da expectativa da torcida, já que ele chegou
como o substituto, dono da camisa 7, né? Fulham e Brighton estão de olho em Danilo do Botafogo também, tá? O volante Danilo, que tem sempre muito mercado na Inglaterra, informou Felipe Silva no programa Fala Fonte da ESPN que Danilo recebeu sondagens de Fulham e Brighton, mas o Botafogo afirmou que não tem interesse em negociar Danilo. Nesse momento ele é uma peça fundamental no time de David. O Danilo, que chegou também, sofreu muitas lesões nessa temporada. Em setembro, o Fulham chegou a oferecer 30 milhões de euros pelo Danilo. O Botafogo recusou a proposta na época, justificando que não haveria tempo de repor essa saída, né? O Botafogo pagou 22 milhões de euros, já recebeu uma proposta de 30. Olha isso, cara. Se liga nisso aqui. O Danilo chegou em julho por 22 milhões de euros. Em setembro, já recebeu uma proposta de 30 milhões de euros. Em 2 meses, ele valorizou 8 milhões de euros no Botafogo. Loucura, né? Então, ele é um jogador muito jovem, 24 anos, já passou pelo Nottingham Forest, foi bem lá na Inglaterra, também sofreu uma lesão grave, está tentando retornar aí ao seu nível alto de futebol. E o Botafogo não pretende vender o seu volante, mas vai ser bastante assediado, tá? E só saiu também o ranking da Conmebol do Botafogo, né? O Botafogo ali, ele ficou na 19ª colocação no ranking da Conmebol. E ele vai ficar ali, cara, no sorteio da pré-Libertadores. Ou seja, se o Botafogo passar a fase de grupos, ele ficará no pote 4 da fase de grupos, tá? Então, o Botafogo, ele fica ali podendo, né, enfrentar esses times aqui, ó, na pré-Libertadores. Liverpool, Carabobo, O'Higgins, The Strongest, Blooming ou Nacional de Potosí, Barcelona de Guayaquil ou LDU. Já pode enfrentar esses times na primeira fase do sorteio da Libertadores, tá? Então, meus camaradas, não vai ter vida fácil na pré-Libertadores do Botafogo. Essas são as notícias mais quentes do dia. Se você quiser saber mais, hoje à noite teremos live para falar sobre as movimentações do dia. Amanhã tem mais vídeo também. Se inscreve no canal, deixa sua curtida. Tamo junto, valeu e falou!